Olá! No vídeo de hoje falaremos sobre a Lei 14.311, de 9 de março de 2022, que trata sobre o retorno das empregadas gestantes ao trabalho presencial. Bom, o artigo 1º da Lei 14.151, que é aquela lá de maio de 2021, tratava sobre o afastamento do trabalho presencial das gestantes, das empregadas gestantes. Agora, como foi revogado, ele passa a vigorar na seguinte redação. Artigo 1º. Durante a emergência de saúde pública da importância nacional decorrente do coronavírus, a empregada gestante que ainda não tenha sido totalmente imunizada contra o referido agente infeccioso, de acordo com os critérios definidos pelo Ministério da Saúde e pelo Plano Nacional de Imunizações, deverá permanecer afastada das atividades de trabalho presencial. É importante a gente se atentar que quando ele fala nesse artigo 1º, ele fala da completa imunização, mas a gente tem que olhar de forma que no estado, na cidade, foi ou não foi disponibilizada a vacina. Se foi, então a gente tem um calendário, existiu a possibilidade, e aí é uma questão de se vacinar ou não se vacinar, que é uma opção. Mas, segundo o Ministério da Saúde, mais de 90% de todo o estado, falando do estado de São Paulo, já foi vacinado. Aí, transcorrendo o texto, parágrafo 1º. A empregada gestante afastada nos termos do caput deste artigo ficará à disposição do empregador para exercer as atividades em seu domicílio, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho à distância, sem prejuízo de sua remuneração. Ou seja, permanece a possibilidade do empregador deixar que essas empregadas gestantes fiquem no trabalho, no teletrabalho, no trabalho home office ou qualquer outro meio de trabalho remoto, mas é uma opção, ele permanece com essa opção, tá? Parágrafo 2º. Para o fim de compatibilizar as atividades desenvolvidas pela empregada gestante, na fórmula do parágrafo 1º deste artigo, o empregador poderá, respeitadas as competências para o desempenho do trabalho e as condições pessoais da gestante para o seu exercício, alterar as funções por elas exercidas, sem prejuízo de sua remuneração integral e assegurar a retomada da função anteriormente exercida. Ou seja, a lei trouxe de uma forma muito clara e interessante a possibilidade do empregador modificar as atividades desempenhadas pela empregada gestante, geralmente naqueles casos em que ela não está prestando serviço porque não é compatível. Então ele pode modificar provisoriamente as atividades, possibilitando que, mesmo sendo em home office, teletrabalho, trabalho remoto ou outra condição, ela consiga exercer alguma atividade, ela consiga ter a prestação de serviço. É importante também a gente se atentar que essa alteração não é contratual. Tá? Então, na retomada ao trabalho presencial, ela também retorna às atividades desempenhadas anteriormente, e isso também não traz nenhum prejuízo salarial nem contratual para a empregada. Parágrafo 3º. Salvo se o empregador optar por manter o exercício das suas atividades nos termos do parágrafo 1º deste artigo, a empregada gestante deverá retornar à atividade presencial nas seguintes hipóteses. Então, a gente só tem que se atentar aqui que é uma opção do empregador e não da empregada. Inciso 1º. Após o encerramento do estado de emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do coronavírus, que não é o caso, pois não houve, esse encerramento. Inciso 2º. Após sua vacinação contra o coronavírus, a partir do dia em que o Ministério da Saúde considerar completa a imunização. A pesqueira contabilidade, também alinhada a alguns entendimentos, entende que a completa imunização se dá com as duas doses, tá? Então, a primeira e a segunda dose. E isso, obviamente, comprovado através da caderneta de vacina da empregada gestante. Inciso 3º. Mediante o exercício de legítima opção individual pela não vacinação contra o coronavírus, que lhe tiver sido disponibilizada conforme o calendário divulgado pela autoridade de saúde e mediante o termo de responsabilidade de que trata o parágrafo 6º desse artigo. E aqui a gente tem um detalhe bem importante, porque não se obriga ninguém, e muito menos a empregada gestante, a vacinação para o retorno. É uma condição que está aqui na lei, mas deixa bem claro aqui no inciso 3º, em que ela pode retornar
sem a vacinação. Então, se a não vacinação é uma opção da empregada, nada impede que ela retome. Entretanto, existe aqui a necessidade de uma autorização, de uma declaração de consentimento e de responsabilidade também, que ele fala aqui no parágrafo 7º. O exercício da opção que se refere ao inciso 3º do parágrafo 3º deste artigo é uma expressão do direito fundamental da liberdade de autodeterminação individual e não poderá ser imposta à gestante que fizer a escolha pela não vacinação, qualquer restrição de direitos em razão dela. Ou seja, o retorno ele é possível, né? Optando o empregador, o retorno é possível. Se ela não quer se vacinar, apenas que tenha essa declaração de responsabilidade de consentimento. Bom, cada caso é um caso e a Pesqueira Contabilidade recomenda que eles sejam avaliados de forma separada. No mais, permanecemos à disposição para sanar quaisquer dúvidas. Entre em contato. Tchau, tchau!